Olá, meu nome é Gisela Assunção e hoje estamos aqui com o Caio Siqueira para fazermos uma breve entrevista sobre o seu empreendedorismo que ele tem hoje em dia. Então, Caio, você pode começar a falar um pouco sobre quais questões te influenciaram para se tornar um empreendedor, se teve alguma pessoa que te inspirou a iniciar um negócio, alguém da sua família, como que isso iniciou? Então, Angela, boa noite. Sim, a minha família ela tem são raízes muito comerciais, digamos assim. A minha avó ela foi a precursora desse movimento, assim. Ela sempre teve essa preocupação em ser desenrolada, em procurar na venda a nossa sobrevivência. Então, a minha avó, lá nos primórdios, ela já foi essa raiz. E muitos dos netos dela seguiram essa raiz comerciante, né? Então, tem a parte que é de dedicação, estudo, procurar se capacitar, ter um curso na vida, mas esse lado empresarial é muito forte pelo lado da minha avó, que foi a pessoa que, por diversas histórias que foram contadas ao longo do tempo, me inspiraram e eu herdei um pouco esse lado dela, assim, de ser um arredeiro da vida, né? E aí eu consegui, ao longo do tempo, sintetizar essa energia que veio dela e canalizar isso para formar um negócio. Tocar um negócio familiar, tocar um negócio que vem já de gerações. Teve algum momento de gatilho que fez com que você iniciasse o seu negócio? E em que momento da sua vida, você quis iniciar esse negócio? Bom, gatilho. Tiveram alguns gatilhos, mas eu diria que o principal gatilho foi quando eu inseri no mundo corporativo, quando fui trabalhar no mundo corporativo, eu percebi que as oportunidades enquanto mercado corporativo eram muito infinitas. Né? Eu comecei a me interessar por esse lado, comecei a observar um lado familiar, da empresa familiar com mais carinho, com mais apreço, né? E as oportunidades foram surgindo de administrar a empresa e de tocar o negócio de forma em paralelo com as atividades que eu já fazia e faço até hoje. E uns amigos também que eu comecei a conhecer no ramo incentivaram a tocar um negócio, a aprimorar meu negócio. E por ser um negócio de raízes sólidas, e ser um negócio da área do agro, assim, muitos amigos meus que têm fazenda, que têm outras empresas do ramo do agronegócio, me incentivaram bastante a seguir essa linha e fortalecer esse ramo de negócio. Sobre uma educação formal, você acha que foi relevante durante esse seu início para o empreendedorismo? A minha formação acadêmica, ela foi de extrema importância, porque o que eu tenho hoje como condições de administrar, eu levo muitos conhecimentos da minha área acadêmica. Eu sou graduando em engenharia ambiental, então eu tenho a minha formação acadêmica baseada nas práticas de engenharia sustentável. Então, tudo isso eu tentei levar para o negócio, aprimorar o negócio e gerir esse negócio com base no meu conhecimento. Então, sem dúvida, a sistematização desse conhecimento dentro dos negócios, seja empresarial, familiar, etc., ele é muito importante. Como sendo um empreendedor, como que você viu que encontrou essa oportunidade de empreender e como você avaliou essa perspectiva de empreender nesse negócio? Como eu mencionei, né? Quando eu me inseri no meio empresarial, assim, meio que eu fui influenciado por essa massa empresarial de, vai dar certo, é por aqui que tem que ir. E eu fui mesmo com medo, né? Um pouco de medo ali para poder tocar um negócio. E, claro, eu estou em fase de aprendizado. É importante frisar que o empresário hoje, ele não pode ser só um empresário. Eu costumo dizer, eu nem gosto de usar essa palavra para mim, empresário. Eu costumo dizer que eu sou até um investidor, engatinhando ainda, né? Ou seja, eu invisto nas coisas que trazem retorno para mim, seja financeiro, social, mental. Então, eu procuro ver as oportunidades e investir nelas. Acho que quando você ingessa isso como empresariado, fica meio nichado e fica até meio difícil de você conceituar depois. Mas o meu insight que me levou mesmo de fato a entrar nesse negócio e tocar ele de forma mais coesa foi o conhecimento aplicado na universidade que eu apliquei no meu negócio
E teve um tempo que eu olhei as oportunidades assim e disse assim, ó, eu acho que as oportunidades são essas para mim, né? E eu posso muito mais por esse outro lado. E eu acabei seguindo esse outro lado, né? E graças a Deus vem dando certo. Claro, eu tenho minhas atividades em paralelo, eu também trabalho, né, em paralelo, mas eu toco uma empresa familiar, né, administro uma empresa familiar ao longo do tempo e vem dando certo. Durante o seu empreendimento no seu negócio, você tem sócios e como que você vê a sua empresa hoje e como você vê ela futuramente? Bom, ela foi constituída já em sociedade, né? Antes de mim até ela já existia uma sociedade. E hoje eu só toco, né? Como existiam 4 sócios antes, e aí foi vendida e foi se reduzindo até 2, né? Eu e mais outro. E aí eu toco a parte de apresentação, né? Não fico tão atuante na parte de tocar à frente mesmo, fico mais na assessoria ali, vendo os números, etc. E o outro sócio fica mais na parte de tocar mesmo, de resolver e estar em campo na parte operacional, eu fico mais na parte tática. Isso daí. Sobre a sua empresa, que tipo de serviços ela fornece? Bom, eu vou resumir aqui em três serviços principais que nós trabalhamos atualmente lá. O primeiro deles é a intermediação genética. Vou resumir isso na compra e venda de animais geneticamente melhorados, né? Falando de boi, rebanho. Né? Então essa é a principal atividade. E a segunda atividade é a compra e venda de insumos também, agrícolas. Então a gente compra e vende animais e compra e vende insumos agrícolas. E a terceira e última, que a gente está engatinhando ainda, é essa assessoria agrícola, né, para empresários ou outros profissionais do ramo do agronegócio também. Bom, perspectivas futuras, né, de negócio. Cara, por se tratar, nós estamos num país agro, então é uma parcela significativa do PIB que é movida pelo agro, então a gente contribui de maneira significativa, né, para a nossa receita do país. A minha perspectiva é a melhor para o mercado. Embora a gente tenha que ver muita questão da geopolítica, até externa, para tá falando uma coisa mais certa aqui, mas eu tenho na minha cabeça idealizado um cenário bem favorável para os próximos anos, até porque nós acabamos diversificando nosso mercado, então nosso mercado era mais interno, é mais interno, na verdade, e futuramente, ano que vem, 2026, 2027, a gente pensa em expandir isso para um mercado exterior, né, exportar mesmo alguma coisa ali, para que a gente consiga manter o nosso volume de capital interno no país equilibrado. Porque se a gente apenas comercializa internamente e compra externo, a gente desequilibra nossa balança econômica, né, nossa empresa. Então, quando a gente faz uma compensação externa, uma compra e venda externa, a gente acaba balanceando de alguma forma a nossa balança econômica, a nossa carteira, né, de investimentos fica um pouco mais enxuta e um pouco mais segura, porque a gente acaba disputando de igual para igual com quem está lá fora. Durante o seu empreendimento, você viu uma situação crítica durante que você estava buscando melhorar seu empreendimento e como momento também você teve uma sensação de satisfação do seu empreendimento? Pronto. Logo quando eu assumi, né, eu já assumi com um pouco de problemas, assim, né, em termos de pessoal e tudo, então a gente teve alguns problemas com a aquisição de alguns insumos também, e aí a gente comprou um valor um pouco alto e após algumas questões aí, até políticas mesmo, a gente acabou tendo um prejuízo significativo. Né? Então esse foi um momento crítico, foi um momento que a gente sentou e avaliou os cenários possíveis, né? Mas eu garanto que naquele momento o cenário de fechar a empresa ou de transformar em uma coisa diferente do que a gente tinha idealizado não passou na nossa cabeça. A gente só sentou e realinhou nossos objetivos em termos econômicos para a gente continuar. E aí, depois que a gente fez isso, né, realinhou, a gente conseguiu ter uma satisfação economicamente falando melhor, né? Um momento mais propício para a gente fazer negócio, para a gente ter lucro nesse momento. Então, logo após essa crise que houve, né, por alguns meses ali, a gente sentou, se reorganizou, né, claro, em conversas e muitas conversas, em reuniões, a gente sentou e se olhou e viu qual era o cenário melhor, a gente entrou de cabeça e a gente conseguiu depois ter uma
satisfação boa. Como empreendedor, que conselho você daria hoje para quem quer iniciar um negócio? Eu diria para a pessoa, primeiramente, buscar conhecimento, né? Porque empreender exige conhecimento, sim. Conhecimento desse que deve ser aplicado. Então, primeiro, busque conhecimento, se atualize, não seja um empresário, seja um empresário investidor, aquele que pesquisa as tendências, que tem visão. Então, primeiramente, se capacite, tenha visão e siga em frente, vai dar certo. E essa foi a nossa entrevista de hoje. Eu agradeço o Caio pelo tempo e disponibilização que ele teve para responder as nossas perguntas e ter essa entrevista que tivemos hoje. Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço. É sempre bom ter uma oportunidade como essa para estar falando um pouco dos trabalhos, né? E vocês darem imagem, voz e vez a histórias de pessoas que conseguiram empreender e estão empreendendo. É muito importante isso. Eu agradeço. Muito off.